Segura essa. O que você vê na TV sobre a guerra entre Israel e Irã é apenas a superfície de um jogo muito mais profundo e complexo. A grande maioria das pessoas está completamente perdida, sem entender as forças ocultas e as estratégias milenares que realmente movem esse tabuleiro. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de enxergar tudo isso com uma clareza que pouquíssimos possuem, transformando essa aparente confusão em conhecimento estratégico para a sua vida? Nos próximos minutos, eu vou te guiar por esse labirinto, revelando os segredos por trás desse embate, de um jeito tão descomplicado que até uma criança pegaria. Prepare-se para ter sua mente expandida e entender, de verdade, o que está em jogo e como esse entendimento pode ser seu maior ativo. Imagine a cena. A vida em Jerusalém, hoje, é vivida sob a sombra constante de ameaças. Pense em famílias, como tantas outras por aí, mas que no instante seguinte precisam correr para um abrigo antibombas. É uma realidade dura que nos faz refletir sobre a fragilidade da paz e a força que brota da necessidade de proteger quem amamos, especialmente os pequenos. Viver assim, com o coração apertado, enquanto entes queridos estão na linha de frente, é um teste diário de resiliência. É como segurar a respiração, esperando o próximo sinal, o próximo alerta, mas sem nunca perder a esperança de que o amanhã será mais tranquilo. Essa é a rotina de muitos. Um lembrete de que a história, por vezes, se repete de formas dolorosas. Olha só, essa briga toda não é de agora, viu? É uma história que se arrasta por um bom tempo. E muita gente enxerga isso como uma espécie de Davi contra Golias moderno. Desde aquela Revolução Islâmica, lá em 1979, a coisa mudou de figura e o Irã começou a olhar para Israel de uma forma bem diferente, digamos assim. Do lo para quê? O que a gente vê é um investimento pesado, uma estratégia contínua de apoio a grupos que promovem o terrorismo e de ameaças diretas a Israel. É como se fosse um jogo de xadrez de décadas, onde cada movimento tem consequências sérias e molda o cenário que vemos hoje. Pensa só nisso. Estamos falando de uma diferença de tamanho que chega a ser gritante. O Irã é tipo um gigante, com um território 75 vezes maior que Israel e uma população que é 9 vezes maior. É como comparar um país inteiro com uma cidade grande. Mas no mapamundi, essa disparidade de escala já muda o jogo, né? E não para por aí. O Irã tem reservas enormes de petróleo, uma verdadeira mina de ouro. Mas em vez de usar tudo isso só para o bem do próprio povo, uma fatia considerável vai para financiar grupos como Hezbollah, Hamas e Houthis. É como se pegassem uma fortuna e investissem em alimentar conflitos por aí. Agora, a coisa fica ainda mais delicada. Além de toda a diferença de tamanho e recursos que vimos, há acusações muito fortes de que o Irã não só banca grupos terroristas por aí, mas também está bem perto de conseguir algo que preocupa o mundo inteiro: armas nucleares. É como se, com todo aquele dinheiro do petróleo, eles estivessem investindo num projeto que pode mudar o jogo de uma forma assustadora. Relatórios de agências internacionais, aquelas que ficam de olho nessas coisas perigosas, apontam que o Irã tem acumulado material que pode ser usado para isso. Pensa na gravidade. Ter o poder de uma bomba nuclear nas mãos de um governo que já é acusado de financiar terrorismo. Isso acende um alerta gigante para a segurança global, não é mesmo? Essa busca por capacidade nuclear, junto com o apoio a grupos que atacam Israel, mostra um lado da história que é impossível ignorar. É essa percepção de ameaça iminente que, de certa forma, molda a maneira como Israel enxerga e nomeia essa luta, dando a ela um significado profundo e simbólico. É interessante notar como, em meio a toda essa tensão, surge um nome para a resposta de Israel:
Ankelavi. Essa palavra, que significa "o povo se erguerá como leão", carrega um peso simbólico enorme. Não é só um código militar, é uma declaração de intenção, uma forma de expressar a força e a determinação de um povo diante de adversidades gigantescas. O nome Ankelavi faz uma ponte direta com passagens bíblicas, evocando a imagem do leão como símbolo de força, realeza e proteção. Para Israel, isso representa tanto a resistência espiritual, aquela fé inabalável, quanto a prontidão militar, a capacidade de se defender com vigor. É como dizer: podemos ser pequenos, mas temos a força de um leão para lutar. Sabe, quando a gente fala de ameaça, tem uma que faz o mundo todo prender a respiração. Relatórios internacionais, aqueles que não costumam errar, mostram que o Irã acumulou urânio enriquecido numa quantidade que daria para fazer 9 bombas nucleares. Pensa no poder de destruição que isso representa. É algo que muda completamente o jogo e a balança de forças na região. É uma capacidade assustadora, que coloca uma pressão enorme em quem se sente ameaçado. E é exatamente essa possibilidade, essa sombra nuclear, que explica por que Israel age da forma que age. Não é à toa que vemos notícias sobre ataques que parecem ser super precisos, quase cirúrgicos. O objetivo principal desses ataques é, claro, impedir que o Irã consiga dar o passo final para ter essas armas. Eles miram instalações nucleares e bases militares estratégicas. Quando falamos desses ataques, não é bagunça não. Há uma estratégia por trás, e os alvos são bem específicos e pensados. Pensa em quem são as peças-chave de um programa complexo como o nuclear, os cérebros por trás dele e quem executa as ordens. É aí que a coisa fica séria, porque a mira se volta para indivíduos e estruturas cruciais. Relatórios indicam que cientistas e comandantes que eram fundamentais para o avanço do programa nuclear iraniano foram neutralizados. É como desativar o motor e o painel de controle de uma máquina perigosa. Além disso, infraestruturas de mísseis, que seriam o meio de entrega de uma possível arma, também foram atingidas para diminuir a capacidade de ataque. Viu só como fomos fundo nessa história? Passamos por abrigos antibombas, desvendamos as raízes históricas, olhamos para a desigualdade de poder e até entendemos o simbolismo por trás de um nome de guerra. Tudo isso não é só notícia, é um mapa para entender como o mundo funciona, as forças que estão em jogo e como a história se repete. Agora que você tem essa clareza, a grande pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Será que você vai apenas guardar essa informação ou vai usá-la para enxergar o mundo de uma forma diferente, mais estratégica, menos reativa? Como essa nova perspectiva pode te ajudar a navegar pelos desafios da sua própria vida, identificando as desigualdades estruturais ou as ameaças iminentes que talvez você enfrente? Pense nisso. Aplicar essa profundidade de análise pode ser o divisor de águas que você estava esperando. E se você quer continuar expandindo sua mente, desvendando os bastidores dos acontecimentos mais importantes e adquirindo um conhecimento que te coloca à frente da maioria, tem um passo simples que você pode dar agora. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos que vão te dar ainda mais clareza e poder de decisão. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado contínuo!